Olá, minhas andorinhas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Neide. Muito obrigada, Neide, por ter vindo. De nada. Aqui no podcast eu sempre chamo pessoas com uma vida de imigrante, assim, com várias histórias para contar, com tempos já vivendo aqui. Eu acho que você pra mim foi uma das primeiras pessoas que eu pensei quando eu fui fazer o podcast, porque você é a rainha social aqui de Barcelona, né? Conhece todo mundo. Um pouco. Um pouco nada, você conhece muita gente. E daí, claro, né, você fica assim, meu Deus, como que sai do seu país, que é um lugar onde você nasce ali, tem a sua família e tem aquele clube social. E daí você sai daquilo e vem cair de paraquedas numa cidade enorme, que é Barcelona, né? E consegue fazer um grupo social e saber que esse faz aquilo, esse faz aquilo outro. Eu fiquei muito interessada de saber como que foi essa desenvoltura. E o interessante é que são pessoas totalmente diferentes, né? São pessoas totalmente diferentes. As pessoas me falam, nossa, Neide, como você consegue juntar pessoas diferentes no mesmo círculo? Né? Do mais jovem, do de 3 anos ao de 80. O Abraão. O Abraão. Desde que o Abraão adora até lá dos agora. 80 anos. Eu não sei, sabe? Eu não sei, mas eu sempre fui muito comunicativa. Tanto que a psicóloga disse que eu tenho 80% de comunicação dentro de mim. Um pouco de masoquismo aí, mas... Por que masoquismo? Não que eu gosto de sofrer, mas o masoquismo é... assim, de você, no sentido de que você gosta de que as pessoas te admirem. Que você gosta de, tipo, eu fiz aquilo e a pessoa me elogiou. Ah, que você gosta de... Sabe? Isso, você gosta de receber esse... eu não tenho muito, claro. Eu não tenho muito, mas eu acho que os 20% que eu tenho aí me elevam. Você gosta que alimenta o seu ego? Sim. Não, mas eu acho que é legal isso. Tem pessoas que te admiram. Eu sou uma pessoa dessas, né, que te admira. E é um incentivo para você querer fazer mais. Sabe? Para você querer fazer mais. E eu não sei como tudo isso surgiu, eu acho que mais além de eu ser comunicativa, eu ter o meu amor por pessoas, porque eu gosto de pessoas. Você gosta de gente? Sabe? Eu gosto de gente, eu gosto de receber na minha casa, mesmo que seja pequena, mas eu gosto disso, eu gosto de estar cercada de pessoas. E eu comecei assim, eu cheguei em Barcelona em 2014. Você veio por quê? De onde você falou, eu quero sair do Brasil? De onde você tirou Olha, essa eu sempre ideia? tive essa vontade. Desde sempre? Desde sempre. Quando? Acho que desde... Adolescente? Olha, o primeiro passaporte que eu tirei foi em 98, porque a minha irmã veio pra cá, né? Mas eu já tinha essa coisa guardada dentro de mim, de falar, nossa, isso aqui... Eu não vim ao mundo pra não fazer nada. Eu sempre falei isso. Acho que quando eu comecei a entender que eu era gente, que eu era uma pessoa, e eu sempre falei pra mim, eu não vim ao mundo pra não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa no mundo. Sempre foi e tinha isso dentro de mim. Então, você achava pouco que você tinha já? Tipo, você achava que não era suficiente? O Brasil? Eu achava. Caraca, o Brasil é grande pra caramba. E olha que eu rodei o Brasil, não conheço todas as cidades, todos os estados, mas eu dei uma boa rodadinha e eu olhava para aquele mundão, porque o Brasil é enorme, e eu falava assim, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Uau. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Isso aqui não é o suficiente para mim. Eu pensava, né? Então, a minha irmã veio pra cá, ela tinha acho que 22 anos, se não me engano. E você é mais nova do que ela? Eu sou mais velha. Você é mais velha que a sua irmã? Sou mais velha. Sou 4 anos mais velha que ela. E ela com aquela coragem dela com $50, que eu lembro até hoje. $50. Vou ali dar uma nadada. Vou ali, meu Deus, gente. Como que ela tem essa coragem, né? E vir sozinha, não conheço, quer dizer, veio com namorado, tudo, mas sem família, eu digo, né? Sem ninguém. Eu falei assim, se ela pode, também posso.
também posso, mas eu era Te casada. criou uma coisinha assim. E aquela mais. sementinha, eu falava, caramba, é por aí, né? Acho que é esse caminho aí, é por aí que eu tenho que ir. Mas eu estava casada, né? Surgiu problemas de saúde na minha vida. Você tinha filha já? Não, não tinha filha ainda. A Bia veio uns aninhos depois, uns 3 anos depois, quando a minha irmã veio pra cá, né? E eu sempre tive essa vontade de vir. Sempre tive vontade de vir. E guardei, vim. Minha irmã Quer dizer, você veio. era casada e depois você ficou doente? Depois eu tive um lúpus, né? Descobriram que eu tinha lúpus. Lúpus é pra sempre, né? É uma enfermidade autoimune que não tem cura, mas tem tratamento, né? E eu digo que eu vivo super bem. Eu falo que eu sou, Você não convive sei, bem eu com sou... sua amiga, hein? Sim, convivo bem. Ocupa. Porque eu falo assim, eu tenho lúpus, não o lúpus me tem. Eu tenho uma amiga que tenho, né? Porque ela é eterna no coração da gente, a Ingrid. Que ela teve câncer, ela falava, tem aqui uma ocupa. Mas a gente tá se dando bem. É isso mesmo, é bem isso. Infelizmente, ela foi viver com o ocupa em algum lugar, mas ela dizia, olha, você me cuida bem, que você vai ter casa pra muito tempo. Ela falava assim. Tá Mas certo. infelizmente ela foi rápido. Porque a enfermidade, a doença em si, ela só chega na gente, ela domina a gente se a gente Quando deixa. você permite, né? Quando você permite ela te dominar. E eu nunca permiti isso. Nunca. Nunca. E eu vivo aí. Você tem um diálogo louco com ele, Tem. né? Assim, Oh. amigo, olha, você me respeita. Eu tenho, filho. O último diagnóstico que eu tive de fibrose, o médico, você tem fibrose, mas vai ter que fazer tratamento agora? Aí ele, por quê? Você sabe porque eu quero ir no Brasil. Aí ele, você vai no Brasil? Eu falei, vou. A gente pode fazer depois? Aí ele, Essa mulher é louca, tá. né? Né? Aí já direto à casa do psiquiatra. Que eu vou te encaminhar aqui Aí ele pro colega. pode. Você vai pro Brasil. Eu falei, mas eu posso comer qualquer coisa, doutor? Come como você quiser. Eu pensei, né? Nossa senhora, outra pessoa que eu acho que eu vou morrer, porque não é possível. Pode comer se Pode quiser. comer o que você quiser, fazer o que você quiser, pra você voltar a gente faz o tratamento. Eu falei, ok, meu. Aí, se você voltar, Se você voltar, aí fui pro Brasil, fiquei lá 2 meses, minha filha, comi, dancei. aproveitou bastante. Aproveitei bastante. Essa viagem no ano passado, né? Viagem do ano passado. Quanto tempo? 2 meses. Fiquei lá 2 meses. Vou ver um tempo. E me acabei, né? E quando chego, vamos fazer o tratamento, leite? Vamos embora. E fiquei aí uns, sei lá, acho que 8 meses, não sei, fazendo tratamento direto. Já E passou, agora- já passou o tratamento. Já passo. Não, então, agora chego, acho que mês passado. Fui fazer o último, fiz vários exames, tiraram, sei lá, quanto sangue do meu corpo, quase tudo. E ele me pegou, passei no médico, até fiquei irritada, porque demorou um montão a me atender. Aí ele me falou assim, Neide, cara, você tá ótima. Ele ficou chocado. Ele olhou O na minha médico, cara, é o isso? médico, ele olhou na minha cara e falou assim, os seus exames estão ótimos. Que bênção. Ele falou, você cansa subir escada? Eu falei, não. Você cansa fazer não sei o quê? Eu falei, não. Ele falou, não, porque os seus exames estão ótimos. É assim, Que bom. a fibrose, ela, claro, também é uma doença que não tem cura, mas ela, como se tivesse regredido, ela regrediu, como se tivesse, Ela desistiu de você, né, ela amiga? desistiu, porque ela falou assim, eu não posso com essa mulher, Não, essa mulher não aguenta ela. eu não posso com essa mulher que anda aí, vai, 10 quilômetros. E você sempre encarou assim, quando você teve Sempre. o diagnóstico de lúpus? Sempre. Então, assim, claro, a gente estava falando que a sua irmã veio, você é enrolada com o marido, que devia ser uma Sim, bênção, né? é. Porque você está divorciado, Sim, seu marido sim. devia ser uma bênção. Maravilhoso. E ainda por cima, outra bênção foi a doença, Sim. e isso não te paralisou. Você falou, não, eu vou continuar seguindo minha vida. Não Isso não acaba por não paralisou e eu vim, porque eu estava em 2003, a Bia tinha 1 aninho e pouco, quase 2 A anos, sua irmã já estava aqui há minha 3 irmã anos. já estava aqui, 3 anos. Eu vim porque eu estava numa fase muito ruim, estava muito ruim de saúde. Minha irmã, não, vem para você fazer o tratamento, tudo, tanto que eu vim, eu fiquei 20 dias internada, eu cheguei na Espanha e fui para o hospital. E como que é de documentos, essas coisas? Você tem que pagar se você vem assim? Não, na época que eu vim, era 2003. Você veio pra fazer o tratamento? Eu vim para fazer o tratamento. Mas como eu sou uma pessoa um pouquinho assim abençoada,
Um pouquinho, muito abençoada. Muito abençoada. Todas as vezes eu falo que Deus colocou anjos na minha vida. A primeira vez ele me colocou uma médica, que é a doutora Pross, e ela, quando me viu, ela falou pra minha irmã, nossa, essa menina precisa ser internada. Ela não pode ficar assim. Eu tava muito ruim, muito mesmo. E pegou o número do telefone da minha irmã. E a Bia pequenininha. A Bia pequenininha. No dia que a gente chegou aqui, ela tinha 2 anos. Fez 2 anos, né? Aí ela pegou o número do telefone da minha irmã e falou assim, eu vou te ligar porque eu vou conseguir uma vaga para internar lá no hospital. E eu falei, não, isso não vai acontecer, né? Porque a gente está acostumada lá no Brasil que, infelizmente, as coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse, né? E eu não acreditei, né? Falei, você acha que essa mulher vai me ligar? Uma semana depois, essa médica ligou. E falou, olha, amanhã, sua irmã, 6 horas, tem que estar no hospital para ela vai se internar. Nossa, a mulher ficou com o Charlie, eu cheguei a arrepiar. Foi. Eu cheguei a arrepiar, porque, claro, a mulher guardou o seu telefone, ficou com aquele B.O. na cabeça, falou, vou ajudar essa garota. Vou ajudar essa garota. Ela pensou, eu creio que foi isso, né? Nossa, e ela conseguiu essa vaga. Toda arrepiada. Pois foi, mas eu também fiquei sem acreditar, eu não acreditei. E eu estava assim, numa fase tão ruim que eu praticamente não enxergava. Eu não enxergava. Eu acho que eu tinha uma glicemia assim, altíssima, porque depois eu descobri que a minha glicemia estava 600. 600. Qual é o normal, gente? Eu sou Normal é totalmente fora da 120. casinha mesmo, com o negócio de doença. 120, normal. Quer dizer, o normal 120 estava 600. Eu estava 600. E o que os 600, você pode ter um problema de visão, você está cega, assim, total. Você pode ter um infarto, você pode ter um derrame, você pode ter qualquer coisa. Eu cheguei lá, meu Deus, você tá tudo isso aqui. Mas eu assim, como eu nunca, não que eu não leve o lúpus a sério, você entendeu? Nem as enfermidades que ele traz a sério. Eu não fico com isso na minha cabeça, sabe? Eu não coloco assim, meu Deus, se eu tiver 600 eu vou morrer, sabe? Eu não falo, eu falo que eu não vou morrer, ele não vai me dominar, né? Como nunca dominou. E fui para o hospital, fiz tratamento aí de 20 dias, fiz todos os exames, não tinha documentação, não tinha nada. Fiz todos os exames. Só que eu tive que voltar para o Brasil, né? Mas e você tem que pagar? Como é que faz? Não, na época era muito mais fácil em 2003, né? Porque o Brasil tinha um acordo com a Espanha. Né, como se você viesse, você fazia o tratamento e era como se o Brasil pagava, né, para as pessoas que eram ilegais, né, isso foi, não vou falar o nome do governo, mas foi nessa época, 2003. E aí eu vim, foi perfeito, fiz todo o tratamento, ganhei os medicamentos na época. E no Brasil não era bom o tratamento? Como que era esse negócio? Não, amiga, não era bom não. No Brasil... Então quer dizer, o lúpus que te trouxe pra cá? Foi, gente, basicamente isso. Porque no Brasil, você ia marcar um reumatologista, você estava hoje, eu quero marcar um reumatologista porque eu estou me sentindo muito mal. Tem uma consulta pro ano que vem. Pro ano que vem, quantas vezes, eu te falo sério, quantas vezes eu chorei porque eu precisava no médico, eu necessitava e só tinha cita para 6 meses, 7 meses, 1 ano. Eu tinha que esperar. E eu falei, não, eu não tenho que passar por isso, sabe? Nossa, que pesado, né? Isso no Brasil é uma coisa que eu acho que melhorou agora, eu não sei. Nossa, tantos anos que eu saí do Brasil, eu não tenho mais noção. Eu não sei te dizer eu vejo sobre a arte da minha mãe. A minha mãe é bem tratada. Ela nem gosta que fala mal do SUS. Ela não gosta. Se tem alguém falando mal do SUS perto dela... Mas em São Paulo é complicado, né? Eu acho que o Brasil é muito grande, né? Não fala Brasil, ele tá falando desse lugar aqui, não? Nas cidades, cada uma tem a sua forma de tratamento, né? Como se fosse independente, né? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Numa cidade chamada Cafelândia. Que lindo! Cafelândia! Por isso que tu é mulher! Por isso que tu é mulher do café! É verdade. Caraca! Eu amo café. Tu não nasceu errado, não, amiga. Você nasceu no lugar certo, Cafelândia. Eu nasci no Cafelândia. Eu tenho vontade de voltar lá, um dia eu voltarei para conhecer, porque eu não lembro. Saí de lá muito pequenininha. E fui para Santos, passei toda a minha vida em Santos. Sua família toda de lá.
Cara, a Cafelândia deve ter umas festas de café. Deve ter. Se tiver alguém de Cafelândia aí, dá um alô pra nós aí. É, Cafelândia. Uma cidadezinha aí, deve ser bem bonitinha, eu não conheço por que mais. você nasceu lá? A família era de lá? Não, meus pais são mineiros. São de Minas, de Curvelo, cidade maravilhosa. Por isso que eles estão na Serra Negra agora, passeando. Isso. Eles são de Curvelo, em Minas Gerais, e meu pai era cigano, né? Eu falo que meu pai era cigano. Seu pai era cigano? Meu pai era, não, cigano porque ele não parava. Ele não parava. Eu já tava ligando os pontos da história dele ser muito doidão assim, ele rodou, decidido. Ele rodou muito, e talvez isso tenha também passado isso pra mim, eu digo, né? Esse sangue gritando assim, caliente. De gostar de estar em lugares, né? O lúpus me podou um pouco nisso. Mas eu adoro sair, eu adoro conhecer lugares, eu adoro. Eu morei, peguei minha filha pequena, morei em Brasília, minha filha nasceu em Brasília. De Brasília eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei um ano. Minha filha. E o seu marido foi aí atrás de ti? Não, aí a gente já estava separado. Você separou dele com a Bia pequenininha? A Bia tinha 1 ano e 3 meses. A gente separou. Se divorciou mesmo, né? Eu vim embora e deixei lá em Brasília. Ele ficou lá em Brasília e tá lá até hoje. Ele foi atrás de tu? Foi atrás de mim. Eu fui pra Brasília, fui de Santos pra Brasília pra cuidar de uma tia. E ele foi atrás. A gente voltou no casamento, que até então não tinha filho. E ele também tava cuidando da tia? Não, ele foi atrás de mim, né? Eu cuidava da minha tia, ele ficava lá. Mas aí logo ele conseguiu um trabalho e se deu super bem em Brasília, né? Que bom, né? Ele se deu super bem, trabalhou lá e foi crescendo. Hoje eu tenho a empresa dele. Nunca fui em Brasília, eu tenho vontade de ir lá. Eu gosto. Tenho vontade de conhecer. Eu gosto muito de Brasília, muito, muito, muito. É uma cidadezinha assim que me encanta. É pequena? Porque, não... A Brasília em si, né, que chama plano piloto, porque é um plano, né, que foi como foi planejada, não é muito grande não, mas tem as cidades em volta, né, que tem o Gama, Ceilândia, Águas Lindas, Itaguatinga, tem várias cidades em volta, né, mas Brasília mesmo é pequena, né? Não é muito grande não. Eu nunca fui lá. Eu morei no Gama. Quero ir lá. O problema é quando a gente vai pro Brasil, a gente não quer passear, né? Quer ficar grudado na família. Verdade. Mas eu vou lá, vamos combinar uma vez a gente junto pra você mostrar a Brasília? Eu tenho que conhecer Brasília e tenho que conhecer a Bahia, né? Eu posso deixar de ir na Bahia. Tem que pedir arroz pra Arroz, Joel. Me leva pra Bahia, por favor. E isso, né? Então, e aí eu vim pra cá nessa época, fui pro hospital e melhorei. Nossa, eu fiquei assim, zerada praticamente. Você falou que veio com a lúpus. Bia era pequena, veio contigo também? Veio. Foi? Sempre a Bia comigo. E daí sua irmã mais ou menos cuidava dela, você internada, sua irmã ia acertando as pontas. E depois você voltou pro Brasil? Depois eu voltei pro Brasil. Por que você voltou? Eu voltei pro Brasil por quê? Porque na época a minha irmã estava casada, né? Minha irmã morava também num apartamento bem pequeno. E não tinha condições de estar todo mundo junto. E eu, naquela época, não tinha tanta esperteza. Eu não tinha tanta força, tanta sabedoria como tem, sabe? Assim, era mais jovem e tudo. Não tinha força. Acho que a palavra exata é essa, não tinha força. E eu voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil e falei assim, mas eu vou voltar pra Espanha. Voltou? Eu vou voltar pra Espanha. Injuriada. Eu esperei 10 anos. Pera, você ficou 10 anos aí no Brasil? Fiquei 10 anos no Depois Brasil. Depois dessa sua experiência? Depois dessa minha experiência. E a nível de tratamento? Incrível. No Brasil? Eu fiquei rodando no Brasil, né? Eu fui pro Rio, vamos lá no Rio que tem um tratamento melhor. Eu pro Rio, morei 1 ano no Rio. Vamos no céu, São Paulo, Vamos, vai, né? E com a minha filha atrás. Por isso que a Bia é toda independente, Aí eu voltei, aí fiquei lá 10 anos, mas eu me preparava. Não só psicologicamente, mas financeiramente, né? Porque eu sabia que não era fácil. Eu falava, eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu já sempre Barcelona. Sempre para Barcelona. E eu planejava assim minha vida inteira.
planejava a vida da minha filha, falava assim, nossa, minha filha vai fazer isso, sabe? E ela crescendo sabendo que ela E ela crescendo sabendo que ela ia vir para a Espanha, né? Que ela ia vir para Barcelona, que a gente ia morar em Barcelona. E fiquei, ainda trabalhei algum tempo lá na minha cidade, em Santos. Eu trabalhei eu trabalhava em recursos humanos numa empresa de containers, que enviava containers para fora. Sempre alguma coisa internacional. Assim, internacional. Qualquer dia você enviava no container e adeus. Nossa, era minha vontade, eu olhava aqueles navios indo e falava, gente... Leva eu! E o engraçado de tudo, olha só como que é. A minha irmã morava aqui há anos já, né? Então ela tinha vários amigos. E ela ficava indo passear lá? Ou não? Ela ia, assim, de 4 em 4 anos, né? Em 10 anos você viu ela o quê? Umas 3 vezes? Sim, acho que umas 3 vezes. Aí toda vez que ela ia, você ficava louca pra voltar com ela. Queria. E ela alimentava esse meu sonho, né? Aí Foi o que eu ia falar da outra vez, que eu tava falando. Aí eu peguei e via os navios. Não, lembrei, minha irmã tinha uns amigos aqui. Aí sabe o que eu fazia? Na época do Facebook, ainda existe, né? Eu adicionava todos os amigos dela. Então já começou isso, a água. Já começou aí. A Rita Estilos eu conhecia, tempo antes de vir pra esse Rita, porque eu conversava com a Rita. Cara, tem que tentar trazer a Rita aqui, né? A Rita seria legal, viu? A Rita tem muita história bonita pra Nossa, contar. faço ideia. Eu tenho que tomar uns Red Bull pra entrar no ritmo dela, que a bicha é acelerada, né? Aceleradíssima. Meu Deus, ela não é nem ligada no 220, ela é no 500. Ela criou o 220. Ela criou o 220. E eu adicionava a Rita, a Rosângela, vários amigos, a Jane, vários amigos assim da minha irmã, e ia conversando com eles. Quer dizer, lá no Brasil, você já estava fazendo um grupo social. As minhas amizades aqui e tudo. Tinha até um rapaz espanhol mesmo, que é o Nico, que eu conversava com ele também, né? Treinar o espanhol. E foi assim. Aí quando surgiu a oportunidade, né? Você vai ter que se aposentar. Você? Eu sou aposentada no Brasil, né? Por enfermidade, por causa do lúpus, né? E falou assim, você vai... pouquinho, né? Porque quando aposenta assim no Brasil, muito pouco. Não dá pra pessoa viver com esses dinheiro aí do Brasil de... Não, nem... Pensa aí, dá o quê? Uns 200 euros. 200 euros. Não vai trabalhar, não. Então, surgiu essa oportunidade de vir. A minha irmã, olha, você quer vir? Você quer? Já que você vai se aposentar, você vai poder, né, ter o seu dinheiro e tudo. E eu pensei, nossa, agora que eu vou. E peguei o dinheiro, porque como me aposentei, recebi o dinheiro, porque eu tinha um seguro. Dinheiro que estava guardando. Por que dinheiro de seguro? Quando aposenta bem? Porque, na empresa que eu trabalhava, eu tinha feito um seguro. A empresa fazia um seguro pra gente, né? No caso de morte, tanto. No caso de se aposentar por enfermidade, você ganhava um outro tanto, né? E aconteceu isso, eu me aposentei, e eu também nem lembrava, né, desse dinheiro, mas falei, não, mas você tem direito tanto, né, de dinheiro. Eu falei, uau. Mas esse dinheiro já tem um destino. Foi bom, ver assim de maravilha. Consegui arrumar a cozinha da minha mãe, consegui pagar imposto, ainda sobrou dinheiro para poder vir. E eu vim. Comprei passagem, minha irmã, eu vou pro Brasil, a gente volta junto. Ok, minha irmã acho que ela nem achou, ela pensava que eu tava brincando, né? Minha filha, eu comprei. Meu bilhete da Bia, quando ela chegou lá das malas, já tava pronta. E daí você veio com ela? Eu vim com ela. E a gente veio, isso foi 10 de fevereiro de 2014. Nossa, amiga, mas você é decidida, hein? Eu sou. Você é decidida, porque, claro, você é decidida e tem foco. Porque eu também sou decidida, mas cada dia eu decido um trem diferente. Eu não. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até fazer. Eu vou buscando os caminhos, sabe? Se eu fizer isso, eu vou. Se eu fizer aquilo, eu consigo. Como eu queria ser assim. Meu Deus do céu, cada dia eu invento um trem. Não, se eu falo, eu vou fazer. Eu também sou assim, se for coisa a curto prazo. O negócio aparece. Mas se for coisa assim, igual vocês, 10 anos, eu já teria querido ir para tantos outros lugares que eu ia, entende? Meu foco foi aqui. E o mais engraçado é que quando eu cheguei, quando eu saí do aeroporto, estava um frio cacete. Você chegou no inverno? Cheguei no inverno, o dia mais frio do ano.
Foi, dia 11 de fevereiro, 10 ou 11 de fevereiro que a gente chegou. Jesus, aí eu, tchau, gente. Foi bom ver vocês. Menina, Tchau. tava frio. Meu Deus, tava frio. Você só se concentrou assim, esperei 10 anos pra isso. Eu vou aguentar. Aguenta. Você vai aguentar. E eu saí do aeroporto, né? Tinha uma amiga da Rosa que foi buscar a gente, 2 amigos, né? Porque era muita mala, né? E eu saí do aeroporto, cara. Quando eu li sabe quando você tá saindo do aeroporto, tem aquelas placas, né? Barcelona, não sei o que, não sei o que. Eu li e eu falei assim, eu voltei pra casa. Voltei pra casa. A sensação assim, que eu tive dentro de mim era assim, eu voltei pra casa. É tipo, quero fazer xixi, não é? Você tá chegando em casa. E foi incrível, cara, como eu me adaptei com Barcelona. Sabe? É como se Barcelona fosse... Eu nasci em Barcelona. Caraca. Eu amo Barcelona. Eu falo mesmo pra todo mundo, eu amo Barcelona. Eu adoro mostrar Barcelona para as pessoas. Quando as pessoas veem, eu fico até arrepiada. Porque eu me emociono mesmo, sabe? De falar... Fala com a galera, quer que vier, gente, fala gente. comigo. Pode vir a Barcelona. Porque vai conhecer Barcelona assim como com os meus olhos, eu falo, né? Eu mostro Barcelona para as pessoas com os meus olhos. E é um amor. E é um amor que às vezes nem cabe em mim. Agora mesmo vieram 2 amigos. Em 4 dias eu mostrei para eles assim, toda a Barcelona. Andava uns 10 quilômetros por dia. E eles ficaram encantados. Eles ficaram tão encantados que eles falavam, Neide, eu vou voltar, mano. Você vai voltar com mais dias, tá? Porque minha perna cresce. Eu vou voltar, assim, eu vou voltar no ano que vem, porque, cara, como é bonito, né? E um do meu amigo tinha assistido aquela série, a Catedral del Mar, sabe? A Catedral del Mar. Sim. E eu estava conversando com eles, agora vamos ali ver a Catedral del Mar. Ele, como? Falei, ele existe? Aí ele pensava que era ficção. Ele achava que não existia. Chegou lá e flipou, né? Ele ficou louco. Ele falou, Neide, obrigada, não tenho que fazer aqui, muito obrigada, gente. Ele quase chorou, ele realmente se emocionou, porque ele achava que era um filme mesmo, que não existia, era ficção. O filme que ele assistiu, a história que ele assistiu era ficção. Caraca, ele vê que aquilo foi real, que é real, né? E ele via... coisas do filme, passei em alguns lugares em Barcelona onde foram feitas, né, as gravações, e ele via e os olhos dele ficavam brilhando. E isso me deixa muito, muito, muito emocionada e feliz, sabe? Feliz, porque é a sensação que eu quero mostrar, que eu quero passar para as pessoas, sabe? Você ama tanto que é todo mundo. Eu quero que todo mundo... E se vier alguém falar, eu gostei, vai ser a minha mãe, gente, a minha mãe. Uma pessoa assim, ó. Não sei. Mãe, olha que linda. Ela assim. Eu gostei. Não, ela não fala que não gostou. Não. Ela não tem reação. Aí eu fico assim, será que tá gostando? Mas eu levo a minha mãe em tudo. Inclusive, eu quero que ela venha aqui, porque é aquela coisa. Todos os lugares do mundo que eu já passei, que eu já morei em vários lugares, né? Todos os lugares eu sempre levei ela. Porque eu digo assim, se acontece que ela um dia vai morrer, todos nós vamos morrer, né? E, em princípio, ela tem que morrer antes de mim. Que é assim que se espera da natureza, né? Mas quando eu já não estiver mais ela, eu quero ir em cada lugar e falar, a minha mãe... Só que a reação dela vai ser sempre muito fácil de lembrar. Porque é assim, ó... Olha, mãe, que linda ela. Não se emociona, né? Mas eu tenho certeza que ela adora, né? Mas teve um dia que ela, em Barcelona, ela achou que... Ela se sentiu um pouco sufocada, que ela gosta de liberdade. E Barcelona é uma loucura, você precisa de alguém para mostrar você. Verdade. E ela, como gosta de ter liberdade, eu ia mostrando, mas ela queria estar sola, sabe? Sem eu. Mas é que você precisa. O povo que for te contratar aqui desse vídeo, eles que saibam, gente, você precisa de alguém para te mostrar Barcelona, porque senão você vai ficar perdido. Fica total. Você entrar ali no Borges, é muita história. Você vai perder muita coisa. Muita coisa legal, e é bom você estar com uma pessoa que realmente conhece. Né? Que realmente conhece. Que te mostra as coisas, né? Porque senão não vê nada. Vai ver, a catedral, tá? Que bonita a catedral, mas qual a história da catedral? Você sabia que as paredes da catedral têm história?
As pedras da catedral têm história. E é Tem uma muito coisa, legal, né? é muito legal. Tudo, sabe? Você olha e você fica assim, caramba, nossa, eu não parei para pensar nisso, né? Porque não é só construir uma igreja, né? Não é só você construir uma praça ou um monumento. Tem uma história ali. E o Nossa, que eu mas é bom gosto demais, né? de contar é a história do monumento. Entendeu? Por que tá ali? Por que Gaudí construiu o Parque Güell? Por que ele tá ali? Porque tem aquela beleza toda. Você entendeu? Tem história. Tudo tem uma história, né? Eu acho muito legal. E o que eu gosto de Barcelona é isso. Porque Barcelona é história pura. E eu gosto de contar essa história, né? Eu gosto muito de contar essa história é história. linda, né? É uma história linda. Tem, claro, né, suas coisas, mas eu acho muito mais bonito do que chato, do que, não sei, sabe? Do que a pessoa fala, ai, Barcelona é muita gente, Barcelona, sabe? Eu gosto da história de Barcelona e gosto de Barcelona. Tanto que eu vivo aqui, né? Quase 10 anos já. Poxa, tu podia fazer um canal, né? Contando umas coisinhas. Meu sobrinho tá aqui, né? Querendo me convencer a Você fazer sabe isso. por que chama Barcelona? Sei. Pois é, depois você faz um vídeo contando. Sei. Quem quiser ver, vai ver o vídeo dela contando. Conheço todas Não as conta aqui, histórias depois você vai contar. dos museus. Depois você faz um Das vídeo ruas. contando. A gente coloca depois aqui no link dos comentários. E daí você coloca o vídeo contando a história, como que é o nome. Eu acho super fofa essa história, adoro. Mas... E tudo... Então, eu cheguei em Barcelona em 2014, nessa época, né? Eu tive um choque assim, muito grande com o frio. Porque, claro, eu vinha do Brasil, tá um calor insuportável, né? Cheguei aqui, tive esse choque com o frio. Então, o meu corpo, né? Não minha mente, mas o meu corpo não aguentou. Aí fiquei internada e fiquei no hospital porque eu tive uma lesão como chama, na circulação. A circulação do meu corpo, das minhas mãos, meio que como se, por causa do frio. Todo mundo tem isso, né, Neide? Não só por causa de você estar mais delicado, por causa da autoimunidade. Mas o negócio foi bem complicado. Mas eu sempre falo que Deus nunca faz uma coisa, te deixa passar por algo, sabendo que você não vai passar por aquilo, né? De algum modo você vai passar por aquilo. E por que você está ali, né? Então eu fui para esse hospital e fui muito maltratada por uma médica. A médica me tratou super mal. Ela não está morrendo. Ela não está aqui, não tem problema nenhum. E eu estava com o dedo cheio de ferida, sangrando, assim, meu dedo tava, eu não conseguia nem falar, de tanta dor que eu sentia. E passou um anjo, eu falo que é um anjo, né? Atrás de mim e falou, deixa eu ver sua mão. Aí ele olhou e falou assim, não, você... Era médico. Eu vou conseguir uma consulta para você, mais um. Eu vou conseguir uma consulta para você, a doutora tem que ver sua mão. E, de novo, pegou o telefone, esse médico. Seu telefone. Meu telefone, que eu já tinha o número daqui, né? Que inclusive é o mesmo número até hoje. Quem me conhece naquela época já sabe que o número é esse. Ela não muda o número. Eu não mudo o número. Social. Nunca. Não pode perder a identidade. E fui, e ele me chamou, marcou realmente uma consulta com uma doutora, que não era de 2003, né? E eu fui para esse hospital, fiquei internada, não tinha o documento, o cartão daqui sanitário, né, do SUS, não tinha nada, nem documento, nada. E fiquei internada, ela fez todos os exames, fez um tratamento maravilhoso, rapidinho, fechou a ferida da minha mão e tudo, né. E ela falou assim, nossa, mas você precisa ter pelo menos a tarjeta sanitária, né, pelo menos o cartão daqui do SUS. Eu falei, porque estava ilegal, né? Que estava ilegal, eu falava, mas não quer me dar, né. Já tinha mudado a política até aí, né? Isso é uma coisa muito... Já tinha mudado, já não existia mais o acordo de Brasil com Espanha. E eu falei, preciso, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou te passar para uma ONG, um rapaz que eu conheço, que quem sabe ele pode te ajudar. Lá vai, isso ela vai falar um dia, no outro dia eu já estou lá no rapaz, né? Eu sou assim, eu já estou lá no rapaz. E ele, nossa, mas conta a sua história. A Cris, né, até me acompanhava, porque até então nem falava espanhol direito. A Cris, minha sobrinha. Aí a gente foi e ele falou, não, você tem direito.
Você tem direito, sim. Mesmo sim, você tem direito, sim, mesmo você estando ilegal, né? Porque a Espanha tem essa a Espanha não, Catalunha, né? De Catalunha, não, porque Madrid já é outra coisa, Valência já é outra coisa, que eu tinha direito a essa tarjeta. Ele me escreveu uma carta, né? Eu fui no centro de saúde, consegui minha tarjeta. Consegui minha tarjeta, comecei a fazer tratamento e fui num hospital, que era próximo da onde eu estava empadronada, né? Quando você se registra, quando você chega aqui, você tem que se registrar. E quando eu chego nesse hospital, quem é a médica? A Armar ou a primeira? A primeira médica de 2003. Sangue de Jesus tem poder. A primeira médica de 2003. E ela me reconheceu. Ela me reconheceu. Eu falei, você lembra de mim? Ela, claro que sim, Neide! Ela me viu tão magra, né? Ela é excepcional, doutora Prost, Ana Prost. Eu acho que é a melhor médica que eu já tive em toda a minha vida. Ela é médica de verdade. Ela é médica de verdade, ela é reumatologista. A profissão médico é uma pessoa extremamente humanizada, né? Uma coisa... Ela é essa médica, ela é essa médica, ela é... Esses dias eu vi um vídeo, alguma coisa que eu vi falando sobre que a inteligência artificial está tomando todas as profissões, inclusive a medicina. Só que o médico verdadeiro ele nunca vai perder a profissão dele, porque ele é humano, a base dele como médico é ser humano. E a inteligência artificial nunca vai ser humana. Então esse médico, ele vai... Ela é maravilhosa. Ela assim, é uma médica tão humana que ela é como se ela sente a sua dor. Sabe? Ela sabe, quando ela fala assim, já tive vários problemas, né? Tive herpes zoster, outras coisas na pele. E ela olhava para mim e ela falava assim, Neide, eu sinto a sua dor. Eu sei a dor que você está sentindo. Nossa, deve ser difícil ser ela. Sério, nossa, muito. Deve ser muito difícil. Muito. Quando eu fiz uma cirurgia que não deu muito certo, assim, porque o ponto abriu, e eu, justo nesse dia, eu fui passar com ela, que era um outro médico, né, tudo. Quando eu passei nela, que ela viu, ela falou assim, eu não quero ouvir. Ela falou pra mim, eu não quero ouvir. Pelo amor de Deus, não me mostra. Porque ela sente a nossa dor, né, ela sente a nossa dor. E ela fez tratamento e ela falava assim, né, e eu tinha um problema na perna, né, que era uma necrose por causa do lúpus, né, e do cortisona. E ela falava assim, você sente muita dor? Eu falei, sinto. E o que você quer que eu faça? Eu falei assim, eu quero fazer a cirurgia da minha perna. Eu estava aqui 1 ano e meio. Quero fazer a cirurgia da minha perna, mas a gente vai fazer então. A gente vai fazer. E ela conseguiu. Ela conseguiu fazer a cirurgia da minha perna, que eu já nem andava praticamente, né? Hoje eu quase nem ando, né? Eu só corro. Como diz minha sobrinha, a senhora voa, tia. As pessoas, o bom é que você teve pessoas que te ajudou, que te facilitou, né? Porque vir do Brasil pra cá, não é fácil. Pra fazer um tratamento, eu não é fácil. Não sei se seria assim, tem que ter sorte, né? Tem que ter sorte e coragem. Tem que ter coragem. Porque o lúpus não é uma doença fácil, né? Não é uma doencinha, né, que você fala. Você tem que estar medicada, né? Eu tomo muitos medicamentos. Você tem que ter um apoio médico muito grande. E eu falo assim, eu tive sorte. Porque eu conheço muita gente que não consegue fazer nenhum tipo de tratamento aqui. Eu já vi pessoas, mulheres grávidas, que tem muitas mulheres que às vezes vêm pra cá porque tá grávida, que quer ter o filho aqui, que quer ser, porque meu filho vai nascer e vai ser espanhol. Às vezes nem essas mulheres conseguem tratamento. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Não digo que seja fácil, não. Eu tive sorte porque foram pessoas que me ajudaram, né? Como esse médico que apareceu, esse rapaz da ONG, né? Essa doutora Prost. Essa doutora Prost, ela teve uma época que ela fez exames quando eu não tinha tarjeta. Ela enfiava meus exames pro laboratório junto com de outras pessoas. Sabe? Ela fez isso. Ela fazia umas transgressões ela fazia para conseguir me ajudar. Mas chegou um dia que, quando até então não tinha tarjeta, que ela falou para mim, eu não posso mais te ajudar. Você vai ter que voltar para o Brasil, porque eu não consigo mais te ajudar. E claro, se você não cuidar do lúpus, realmente você fica super mal, né? Porque é uma doença que, infelizmente, ela realmente acaba com a gente. E eu consegui.
Mas eu consegui também, claro, muita gente me ajudando. Um daqui, um dali, né? Médico você encontra e vai. E o meu problema, não sei se é um problema ou se é uma coisa boa, eu não desisto. Tanto que hoje você é espanhola, Eu né? não desisto. Tanto que eu Ela sou é espanhola, gente. Eu não desisto. Se você fala pra mim uma palavra e eu sei que eu posso usar aquela palavra a meu favor, para o bem, claro, nunca vou fazer nada que seja contra, né, os meus princípios ou seja contra a lei ou qualquer coisa, né? E fala, olha, se você fizer assim, você vai conseguir sua documentação. Ou se você fizer assim, você vai conseguir passar no médico, com a médica. Vai ali naquela ONG que pode te ajudar. Ah, você vai. Eu fui na ONG. Quando eu passei por uma assistente social, ela falou assim, Neide, eu descobri que talvez com a sua enfermidade você pode conseguir a documentação. Porque então eu não conseguia trabalhar. Foi assim que você conseguiu? Foi assim que eu consegui. Foi assim. Ela falou, você vai no SAIR, que é um órgão que cuida de imigrantes, essas coisas, né? Você vai ali no SAIR, procura um advogado, né? Procura um advogado que de repente ela pode te ajudar. Cara, eu saí da assistenta e eu fui no SAIR. Eu saí da assistente e fui no SAIR. Já fui direto, nem perdi tempo. Já marquei uma cita, porque demora também, né? Marquei uma cita com a advogada e quando foi... É só para brasileiro? Não, é para... Não, para todos os imigrantes, qualquer nacionalidade. Atenção ao imigrante, né? Chama como é? SAIR. 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 S-A-I-E-R. SAIR. E tá, consegui a cita com a advogada, expliquei para ela a situação e tudo. Ela assim, quanto tempo você mora aqui? Eu falei, 3 anos. Então a gente consegue. Eu preciso disso, de um atestado, claro, né? Um informe médico. Tinha que provar que você estava 3 anos? Tinha que provar que eu estava 3 anos, tinha que provar que eu tinha... Quanto tempo faz isso desde que você veio depois da segunda vez, né? Isso foi 10 anos. 2014. 9 anos e pouco, né? E eu fui, com 3 anos, eu fui na advogada, peguei os papéis, e eu fiz tudo sozinha. Eu fiz tudo sozinha, sozinha mesmo, né? Eu fui lá, falei com a advogada, aí a advogada, você precisa de um atestado médico? Falei com a minha médica, a doutora Pros. Ela na hora falou, claro, o que você precisa? Mas não precisava nem colocar muita coisa, ela colocou a verdade, né? O que eu realmente tinha, ela né? Ela não precisou ter criatividade, ter criatividade para isso. A ficção já estava montada. Já estava lá. E fiz, aí entreguei, ela nem olha, eu vou fazer o papel, esse papel você vai lá na estrangeiria, porque antes era também mais fácil, né? Hoje você não consegue cita e é tudo uma confusão. Você precisa da doutora Jael, Você vai ter a Jael. E foi assim que eu consegui meu primeiro documento. Aí, desse primeiro documento, eu já consegui o da minha filha, que eu também fiz sozinha, né? Pelo mesmo trâmite, como ela era menor, né? Hoje em dia a Joelma ajuda a galera toda. A Joelma hoje em dia facilitou, porque a Joelma ajuda. Poxa, a Joelma, ela consegue coisa, né? Ela é muito boa. Eu vou trazer ela aqui pra gente poder fazer também. Ela tá conseguindo aí umas nacionalidades super rápido. Passou certo 3 meses. Uau! 3 meses. Ela deu entrada em fevereiro. Acho que foi em maio, não sei, coisa assim, já tinha saído. Eu já pensei em tirar a nacionalidade daqui algumas vezes, mas eu fico procrastinando. Porque eu tenho a portuguesa, daí não tem necessidade. Mas também eu não quero ficar com nacionalidade num lugar que eu não moro, sabe? Pois não moro lá mais, então. E se tiver alguma coisa, você tem que voltar pra lá, né? Ah, não, eu voltaria de boa. Eu gosto de Portugal, eu amo Portugal. A mesma paixão que você tem por Barcelona, eu tenho por Lisboa. Eu quero conhecer, né? Ainda não conheço, lugar que me acolheu. Quero muito conhecer. Ah, eu amo Lisboa. Quero muito conhecer. E foi assim, né? E a parte da minha vida social... Pois é, vamos já caminhando pro final. Né? Minha vida... Como que foi essa história de Neide ser a rainha de Barcelona? Porque, gente, a Neide conhece todo mundo. Você começou lá atrás com o Facebook, roubando os amigos de roubando os amigos da minha irmã. E depois como que foi? Você chegou aqui... Você é muito cara de pau, né? Pois então, eu cheguei e a minha irmã, acho que umas 2... Não, eu cheguei em fevereiro. Em abril, teve um almoço de uma amiga dela, a Tatiana.
E a gente foi num restaurante, e ela falou, você vai comigo, você me acompanha? Eu falei, vou, me acompanha. Eu acho que a minha irmã também me apresenta. A minha irmã, né? A minha irmã não gostava assim, muito de me apresentar, porque ela falou que eu ia roubar os amigos dela. E é verdade. Tá que nem Joelma da minha Valência. Rouba tudo meus amigos. Rouba os meus amigos. E ela me apresentou essas pessoas do aniversário. Do aniversário, que eram amigos dela. E eu já, claro, né, como sempre, muito comunicativa, expressiva, já conversei com todo mundo, já marquei, olha, vamos tal lugar, vamos. Aí marcamos para ir numa feijoada. Dali já vamos numa feijoada. Aí dessa feijoada eu já conheci os meninos do samba. Os meninos que tocavam samba. O Walter? Era o Márcio e o João. Eles tocam até hoje, né? O Walter tá onde, cara? O Walter Guerra? Ele toca samba, O Walter faz um tempinho que eu não vejo o Walter. Faz um também tempinho que eu não vejo ele. Eu queria contactar ele, porque eu queria fazer um pagode aqui por aqui pra esses lados. Nossa, é maravilhoso. Aqui Vou ver se eu acho ele. Fala com ele. Fala com você. E aí tá. Aí os meninos, a gente toca lá na Vila Olímpica. Vamos lá um dia, não sei o quê. Até hoje eles tocam? Até hoje eles tocam. Quem que é a galera? Fala o nome deles aí. O Márcio, o João. Tocam samba. Eles tocam samba, agora eles tocam no Bar Samba, né, que também tá ali na Vila Olímpica, todo domingo. E também tem uma roda de samba que você ia gostar, hein? No dia que você for em Barcelona, tem um domingo pra gente ir lá. Uau, Tem na praia. É tipo um campo que tem ali em Poblenou. Aí fica aquela roda assim, menina, e os caras tocando. É muito legal. Uau, muito legal, muito legal. Na praia, na só praia. chegar. Você pode ficar ali, tipo, eu vou ficar na praia e aí 6 horas eu vou ali escutar um samba, sambar, né? Porque E daí como faz pra bebida, essas coisas? tem um trailer que vende. Você vai mas você pode levar. Você pode pegar um cooler, A galera quer dar um dinheirinho pra eles tocarem? Como é? Passa o chapéu? Não. Eles fazem essa roda de samba. Não, é aberto, né? É uma praça. E eles agora fazem isso, abrem lá e sentam. E tem mulheres que tocam também. Tem um grupo agora só de mulheres do samba também. Gente, meu sonho é aprender a cantar. É muito legal. As meninas só cantam do samba, muito. porque eu amo samba. Eu Chama gosto das letras. Quintal delas. Quintal delas. Olha, também procura no aquela que tinha... Como é o nome daquela banda? Tinha um cabelão assim. Então, assim, tipo de dread, de trança. A Aline. A Aline é ela? Não, ela não. Ela não, umas outras mulheres lá, mas muito legal. Brasileira, todas brasileiras. Eu tenho o Instagram delas também. Depois eu te passo. E foi assim que eu fui. Aí fui pro samba, comecei pro samba. Então quer dizer que a senhorita começou a vida social no samba. Nossa, meu Deus. Como que ela sai do samba e vai pra igreja, né, gente? Mas isso até então eu não conhecia a igreja. Ela. Até então eu não conhecia a igreja. Eu chamo pra minha barra, né? Até então eu não conhecia. E foi aí que eu conheci, aí que eu tive mais contato com a Rita, foi o Márcio, o João, a outra Rita da Brascate, né, que não é mais da Brascate, eu acho. Não. E eu conheci muita gente. E o Brito, o Theo Brito. Nossa, o Brito é maravilhoso, né? Eu gosto muito Todo dele. mundo em Barcelona acho que conhece Evandro. Nossa, e aquela turma foi crescendo. Tinha um grupo, né, um grupo de WhatsApp. E, só que assim, aí no mesmo tempo que teve tudo isso de eu conhecer várias pessoas, né, e fazer várias amizades, eu entrei num momento assim que eu fiquei triste, né? Não sei, eu não tinha vontade de sair, eu não queria... Tava vazia? Tava, não sei, num momento assim, e eu vivia a vida das pessoas ali pela internet, né, pelos grupos. Vamos marcar, Neide, vamos fazer isso aqui. Eu falei, tá, eu vou, mas nunca ia. E aí você, pelos grupos mesmo, você vai formando amizade, você vai conhecendo pessoas, né? Aí eu entrei num grupo que só era mulheres, só tinha mulheres. E uma das meninas falou, vamos marcar um café pra gente se conhecer. Cara, eu queria muito ir, mas eu me sentia mal, sabe? Eu não sei, eu me sentia feia, eu me sentia gorda, e eu achava que eu não tinha nada para oferecer nesse café. Olha, é uma loucura, e assim, do nada, hein? Do tempo que eu tava lá no auge, né, namorando, e saindo, e passeando, e de repente eu me fechei. Talvez, não sei se é esses Sua bateria 3 social anos, deu uma sei lá, descarregada. deu uma descarregada, eu fiquei péssima. Aí eu falei com a administradora, falei para ela, nem lembro o nome da menina agora, que ela saiu do grupo, quem tá administrando agora sou eu, né? A administradora se demitiu. Se demitiu. Aí eu fui
eu falei pra ela, falei assim, ai, eu queria muito ir, né, nesse passeio, mas eu expliquei pra ela como eu tava me sentindo, né, porque eu também queria conversar com alguém, né, queria falar com alguém. E ela, não, a senhora vai sim. Claro que a senhora vai, o que é isso? Não tem que se sentir feia, por que você está se sentindo feia, né? Eu tenho certeza. Ela falou, não, ela viu minha foto, dizendo, tô vendo sua foto, Neide, você é linda e você fala tão bem, você ajuda tanta gente no grupo, né? Por que você não quer ir? Aí Esse eu grupo é pensei, aquele do Facebook? não, de WhatsApp, De WhatsApp. chama Brasileiras 24 Horas. Aí eu fui, e foi muito legal, né? Porque me deu assim um sopro de vida, né? E também social. Falei, nossa, gente, mas eu gosto disso, né? Eu gosto de estar no meio das pessoas. Por que eu tô com essa noia? Eu, hein? Tava com falta de Deus. Devia ser. Devia ser mesmo. Até nessa época eu também não conhecia a igreja. Quando que a igreja chegou? A igreja chegou, na época, foi em 2016. Eu também, foi quando eu fiz a cirurgia da perna. Que graças a Deus eu tinha conseguido essa cirurgia e tava meio assim, e conheci a Tânia, uma amiga minha aí, que é fotógrafa, que eu conheci ela através da Rita, né, que eu tava com problema no apartamento que eu morava, que eu tinha que sair, e ela falou, fala com a Tânia, ela pode te ajudar, não sei o que, e conheci a Tânia, e quando a Tânia me viu, também contei a história, que eu tava de enfermidade, não sei o que, tava bem ruim, ela, eu conheço uma igreja assim, você não quer ir? Lá, né, de repente, que era a sua igreja. Essa que é a igreja até hoje, é AP Church. Apple Church. Aí fui, conheci, na época o pastor Leandro e a pastora Liliane estavam de férias, eu não conhecia eles, eu conheci a pastora Cristina. E quando eu chego lá... Leandro, a esposa dele é a pastora Liliane. E quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Bia e o Marcelo, né? Então, e eles te abraçaram, me abraçaram. Lá, né? Me abraçaram e falaram assim, é como se, não sei, a gente ali, você é minha irmã, você é a minha tia, minha mãe, sei lá, alguma coisa, né? A Bia viu em você uma mãe sempre. Viu, sempre. E a gente isso, se uniu, né? E a gente se uniu, Marcelo e Bia, nossa, fizeram muita coisa pra mim. E a igreja também, né? Aquela igreja excelente. Me fez crescer muito espiritualmente, porque eu também tava me sentindo vazia. E tinha alguma coisa assim que tinha que preencher, faltava, sabe? Faltava alguma coisa, como se para completar, pronto. Você necessita de alguma coisa. Não que eu não tenha tido Deus, sempre tive Deus para ele, sempre tive muita fé. Mas a gente precisa exercer a nossa fé, né? A gente precisa... Em grupo, né? Em grupo, entender, força, né? Você saber que tem pessoas orando por você, te dá mais força ainda, né? E me deu muita força. Nossa, eu sempre me emociono quando eu vou lá, porque assim, aquela energia da música, você tá ali, você se diverte, já é muito divertida, né? Ela sempre me faz chorar. É muito gostoso. E foi isso, né? E legal que você vai levando a galera lá, né? Você leva muita gente pra igreja. Eu junto muita gente, né? Eu tenho as minhas amigas falam, Neide, é incrível, porque só você que consegue juntar o povo da igreja, o povo do samba, o povo da igreja, o povo do samba, o povo da praia, e algumas pessoas eu faço até se tornarem amigas. Sabe? Até tornarem amigas, pessoas que monte de coesão, né? Que são totalmente diferentes, mas se unem. Um ponto em comum, todo mundo tem. E se une, e é muito, sabe, é muito legal. Meu aniversário é uma festa, porque vai gente de todo tipo. Tem gente de todo tipo ali, assim. Eu gosto demais. E foi isso, foi surgindo essa lenda aí de que eu conheço muita gente de Barcelona, eu nem conheço tanta gente. Que não é uma lenda, é verdade, sim, você conhece muita gente. Eu nem conheço tanta gente assim, conheço alguma, assim, não vou mentir. Mas, e eu fico feliz, eu fico muito feliz. E cada dia que passa eu me sinto, sei lá, mais viva, sabe, mais alegre. Eu nem vou te fazer a pergunta, que é a pergunta mais idiota. Você não se arrepende de ter vindo? Nem um pouco. Nem um dia da sua vida. Né? Nem um dia, nem a Bia. Se você pergunta pra minha filha, você volta pro Brasil? Ela, o quê? Oi, não tô sabendo. Não quero nem... Já leva uma patada já, né? Já, que ela é tão delicada.
Não é tão delicada, mas Não, eu adoro né, as respostas dela. Ela é muito inteligente, né? Eu acho que ela pensa tão rápido E ela pensa que mesmo. na hora que ela viu, a pessoa já tá já cocheando. Minhas amigas adoram ela, porque Ela é muito ela, inteligente. Eu adoro a e Bia. ela tem, uma amiga minha foi esses dias em casa e falou assim, nossa, Leide, eu gosto demais da sua filha, né? Eu gosto demais da Bia, por quê? Porque além dela ser assim, ela respeita muito as pessoas. Ela é respeituosa. Né? Ela é Eu lembro uma respeitosa. vez ela deu uma resposta bem dessas respostas rápidas dela pra Rose. A gente tava fazendo um churrasco na sua casa, alguma coisa assim. E ela respondeu a ela: ai, desculpa, tia, foi sem querer, eu fiquei um pouquinho nervosa. Ai, desculpa, eu fiquei um pouquinho nervosa. Mas na mesma hora, assim, sabe? Ela Ela falou, tem né? essa. E ela nem tinha sido desrespeituosa nem nada. Ela deu uma. Ai, desculpa, tia. Ela é um barato. E tá aí uma mocinha já, moção, uma mulher, né? Que ela bom, não é né, mais mocinha, ela já é uma mulher. E eu fico feliz também por ter conseguido, né? Falta ainda, né? E ter ela do seu coisas, lado, mas né? e ter ela, né? Mas que é o hoje em mais dia tá importante. difícil, né? Hoje em dia é bem difícil, mas ela luta comigo, né? É uma guerreira Ela luta, também. É uma guerreira. Ela luta comigo. Você é uma guerreira, Neide. Uma guerreira que não desiste, que tá aí, por isso que você tem conquistado os seus pontos aí de a nacionalidade, você conquistou sua casinha também, né? Então, assim, Amém. é tudo resultado das suas lutas mesmo. Você não caiu de paraquedas em lugar nenhum. Não. Porque tem gente, às vezes, no Vou lá, Brasil, pega o paraquedas principalmente, e chego que lá. acha que você vem assim, ó, Não. e você vai guiando e tal. Não, você É um caminho que você tem que chegar no percorrer, caminho. sabe? Eu escutei muito assim, nossa, mas você conseguiu um piso? Como? Aí você acha o quê? Que fui lá e falei assim, eu preciso de um piso e me deram? Quem quer um piso? E você acha que me deram? Você sabe quantas vezes eu fui atrás? Sabe quantos papéis eu tive que repetir? Muitas vezes. Resiliência, né? Sabe? Muitas vezes, mas eu falo, eu não desisto. Outro dia eu falei pra minha amiga, a Liza, ela, ai que saco, eu não aguento pagar pra fazer pra mim porque eu não suporto, eles pedem tanta coisa. Eu falei assim, amiga, sabe o que eles querem? Que você desista. Esse meu país quer que você desista, mas não desiste. Não desiste que você vai conseguir. Se alguém assim do Brasil, alguém de outro país também pode, né, tá assistindo, se te perguntar assim, ó, te disser, eu já decidi que eu vou. E daí você diz o que pra pessoa? Não desista, né? Não desista. Não desista. Vai. Porque todo mundo tem a mesma oportunidade. Eu tenho, você tem, todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Só que o problema é que algumas... Tá mais acessível pra uns do que pra outros, né? Sim, mas algumas, às vezes, querem as coisas muito fáceis. É automático. E não são fáceis. Nada, a vida não é fácil. A vida não é fácil. Faz parte da vida, você tem até no nosso país mesmo não é fácil. Você imagina fora. Cada mais vez difícil aqui é só algumas coisas assim. Sim, algumas coisas assim. Algumas coisas assim, mesmo documentação, por ser estrangeiro, né? Às vezes as pessoas passam da gente, né? Dificultam. E algumas pessoas falam, não quero mais, vou desistir porque eu não aguento, porque eu não quero trabalhar, não quero limpar, eu não quero cuidar de bebê, não quero cuidar de gente mais velha, eu fiz faculdade no Brasil, mas você fez faculdade lá no Brasil. Porque quando você vem, não que Espanha, de qualquer país no mundo, você tem que reinventar. Você tem que ser o que você nunca foi. E não desistir. E não desistir. Um espaço tem pra todo mundo. Tem pra todos, tá aí. Sabe? Aquela árvore que dá fruta ali vai dar sempre, né? E qualquer pessoa pode ir ali e pegar uma maçã, uma laranja, entendeu? Você tem que chegar até ela. E às vezes o caminho até a árvore não é fácil. Tem espinho, tem pedras, né? Mas não pode desistir. Muito bem. Assim acabamos com essa mensagem, né, gente? Como vocês viram, a vida da Neide bem conturbada. Os encontros sociais, entre os encontros sociais e a igreja, e fica a mensagem da Neide para você: nunca desista dos seus sonhos. Isso aí.